A Venezuela é um país que sempre surpreende, rica em belezas naturais de tirar o fôlego, mas também lar de alguns dos costumes mais estranhos e situações mais impressionantes que você já viu. Neste vídeo, vamos explorar 16 fatos absolutamente surpreendentes sobre este país sul-americano, que está passando por momentos históricos em 2026. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui é de deixar qualquer um boquiaberto. Número 16. O país das mulheres mais bonitas do mundo. Se tem uma coisa que todo mundo reconhece sobre a Venezuela, é que o país é uma verdadeira fábrica de mulheres incrivelmente bonitas. E não estamos falando só de aparência. As venezuelanas são conhecidas mundialmente por serem uma mistura explosiva de beleza, personalidade forte e carisma natural. A Venezuela é o segundo país com mais coroas de Miss Universo no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, com 9 títulos conquistados. E tem mais. Foi o único país no mundo a conquistar 2 títulos consecutivos de Miss Universo, em 2008 e 2009. É bicampeã mundial, galera. Mas o que faz as venezuelanas serem tão especiais? A resposta está na miscigenação única do país. Elas são resultado de uma mistura de descendência indígena, africana, europeia e até árabe, criando uma diversidade de características físicas impressionante. Pele bronze, olhos expressivos, que podem ser desde negros profundos até verdes claros, cabelos sedosos e corpos naturalmente esculturais. A personalidade que conquista. Além da beleza física, as venezuelanas têm uma personalidade que simplesmente hipnotiza. Elas são conhecidas por serem extremamente apaixonadas em tudo que fazem, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na vida. Diferente de alguns estereótipos de beleza fria, as venezuelanas são calorosas, hospitaleiras e sabem como fazer qualquer pessoa se sentir bem-vinda. A cultura venezuelana valoriza muito a feminilidade e o cuidado com a aparência, mas não de forma superficial. Para elas, cuidar da beleza é uma forma de autoestima e respeito próprio. Não é à toa que a Venezuela tem uma das maiores taxas de salões de beleza per capita do mundo. O que elas procuram em um parceiro? Aqui fica interessante. As mulheres venezuelanas valorizam muito a família e os relacionamentos sérios. Elas não estão brincando quando se envolvem com alguém. Lealdade é fundamental. Traição para uma venezuelana não tem perdão, e ela não vai pensar 2 vezes antes de terminar tudo. Elas apreciam homens que sejam seguros de si, mas ao mesmo tempo atenciosos e românticos. Gestos românticos, como levar o café da manhã na cama, preparar um piquenique ou simplesmente dedicar tempo de qualidade juntos, são extremamente valorizados. E se você souber dançar salsa ou estiver disposto a aprender, você já ganha pontos extras de cara. As venezuelanas adoram sair, se divertir e aproveitar a vida. Shows, cinema, bares, festivais, praia. Elas não são de ficar paradas em casa no fim de semana. São aventureiras por natureza e adoram novas experiências. Por isso, muitas não têm receio de se mudar para outro país se isso significar uma vida melhor ao lado de alguém que amam. Força e resiliência. Mas talvez a característica mais impressionante das mulheres venezuelanas seja sua força. Enfrentando uma das piores crises econômicas da história moderna, elas se tornaram verdadeiras guerreiras. Trabalham, sustentam famílias, empreendem e ainda encontram energia para manter o sorriso no rosto e cuidar da aparência. Muitas venezuelanas que migraram para o Brasil e outros países sul-americanos se destacam por sua determinação e capacidade de se adaptar. Elas não estão apenas sobrevivendo, estão prosperando, estudando, trabalhando e construindo uma vida nova com garra e determinação. É essa combinação de beleza exterior, força interior e personalidade vibrante que faz das venezuelanas algumas das mulheres mais fascinantes do planeta. Número 15. Alto índice de mortes por armas de fogo. A Venezuela está entre os países com maior número de mortes relacionadas a armas de fogo no mundo. Em 2019, foram registradas impressionantes 10.599 fatalidades por armas de fogo.
Quando ajustamos pela população, a taxa fica ainda mais alarmante. O que tornou a situação tão crítica? Uma combinação explosiva. A erosão das instituições governamentais permitiu que o crime organizado florescesse sem controle. Grupos criminosos se envolvem em uma mistura mortal de sequestros, roubos e disputas territoriais, frequentemente resolvidas à bala. A proliferação de armas, tanto legais quanto ilegais, junto com a falta de policiamento efetivo, criou uma tempestade perfeita de violência. Armas circulam livremente, acabando nas mãos de criminosos e civis. A incapacidade do governo de manter a ordem levou muitos venezuelanos a buscarem armas para autodefesa, alimentando ainda mais esse ciclo vicioso. Paradoxalmente, a crise econômica venezuelana teve um impacto inesperado sobre a violência com armas nos últimos anos. À medida que a hiperinflação tornou munição e armas proibitivamente caras para muitos criminosos, a taxa de homicídios viu um leve declínio, uma situação tragicômica. A economia tão quebrada que até os bandidos não têm dinheiro para balas. Número 14. Fascínio extremo por cirurgia plástica. Em um país onde as dificuldades econômicas fazem parte do dia a dia, a obsessão venezuelana com cirurgia plástica se destaca como uma tendência curiosa e paradoxal. Apesar das dificuldades financeiras que muitos venezuelanos enfrentam, o país tem uma das maiores taxas de cirurgia plástica per capita do mundo. Essa fascinação tem raízes culturais profundas e é alimentada pelo alto valor dado à beleza física na sociedade venezuelana. Para muitos, a cirurgia plástica não é apenas sobre melhorar a aparência, é vista como um investimento crucial no futuro, seja para conseguir um emprego, encontrar um parceiro ou alcançar status social. A aparência física desempenha um papel significativo. A pressão para se adequar a certos padrões de beleza levou a uma indústria de cirurgia plástica em expansão, com clínicas oferecendo de tudo, desde rinoplastia até procedimentos mais extensos de contorno corporal. Aqui está o mais interessante. Os desafios econômicos não amorteceram a demanda por esses procedimentos. Muitas pessoas fazem de tudo para financiar suas cirurgias, economizando por anos, pegando empréstimos ou até trabalhando em bicos informais para pagar. A disponibilidade de procedimentos cosméticos mais baratos e às vezes menos regulamentados também contribuiu para o crescimento da indústria. Número 13. A maior favela vertical do mundo. No coração de Caracas, uma estrutura imponente se ergue sobre a paisagem da cidade, incorporando as provações econômicas e sociais do país. A Torre de David. Este arranha-céu de 45 andares, originalmente imaginado como um farol da prosperidade econômica da Venezuela, tornou-se conhecido como a maior favela vertical do mundo. A Torre de David, batizada em homenagem ao financista David Brillenburg, deveria ser um luxuoso complexo de escritórios simbolizando a ambição e o crescimento do país. No entanto, quando a crise bancária de 1994 atingiu, a construção parou abruptamente, deixando o edifício inacabado. O que deveria ser um símbolo de opulência e sucesso econômico, gradualmente se transformou em uma representação clara da descida da Venezuela para as dificuldades econômicas. À medida que a economia do país vacilava, a torre desabitada se tornou um refúgio para aqueles deixados desabrigados pelo colapso financeiro. Com o tempo, milhares de pessoas se mudaram para o prédio inacabado, transformando-o em uma comunidade vertical, onde famílias vivem em casas improvisadas. A Torre de David é um contraste gritante com seu propósito pretendido. Sem elevadores, os moradores devem navegar pela estrutura imponente a pé, subindo escadas para alcançar suas casas nos andares superiores. Comodidades básicas como saneamento adequado, água corrente e eletricidade são escassas, forçando os moradores a criar suas próprias soluções. Sistemas improvisados de encanamento e elétrica foram instalados pelos habitantes usando quaisquer materiais que conseguem encontrar. Os andares abertos do edifício inacabado foram divididos em pequenos quartos e apartamentos, cada um testemunho da engenhosidade e determinação
daqueles que chamam a Torre de David de lar. Número 12. A crise de hiperinflação mais grave da história recente. A Venezuela está enfrentando uma das piores crises econômicas da história moderna, caracterizada por uma espiral hiperinflacionária que deixou a economia do país em ruínas. Como as coisas chegaram a esse ponto? A raiz do problema está em uma combinação de fatores: dependência excessiva das exportações de petróleo, má gestão governamental e corrupção desenfreada. Quando os preços do petróleo despencaram no início dos anos 2010, a economia venezuelana, que dependia pesadamente da receita do petróleo, entrou em colapso. Na tentativa de manter o governo funcionando, a administração do presidente Nicolás Maduro recorreu à impressão de mais dinheiro. No entanto, isso só piorou as coisas. À medida que o governo imprimia mais bolívares, o valor da moeda despencava, levando a uma situação onde os preços de produtos cotidianos disparavam a taxas alarmantes. Em 2018, a inflação atingiu impressionantes 880.000%, com os preços dobrando a cada 2 semanas. Para combater isso, o governo introduziu uma nova moeda chamada Bolívar Soberano e implementou várias reformas econômicas. Infelizmente, esses esforços fizeram pouco para aliviar a crise. Atualização 2026. Em janeiro de 2026, após os eventos geopolíticos envolvendo os Estados Unidos, o salário mínimo venezuelano atingiu um piso histórico, apenas R$ 2,34 por mês pela cotação oficial. É isso mesmo que você leu, R$ 2,34 por mês inteiro de trabalho. Para colocar em perspectiva, uma cesta básica na Venezuela custa cerca de R$ 2.800. Isso significa que um trabalhador venezuelano precisaria de mais de 1.000 salários mínimos para comprar os itens básicos de alimentação para uma família. É simplesmente impossível sobreviver com o salário oficial. Como os venezuelanos sobrevivem, então? Através de uma combinação de bônus governamentais, cerca de R$ 217 de vale alimentação e R$ 652 de renda de guerra econômica para servidores públicos, remessas de familiares no exterior, trabalhos informais e, cada vez mais, através da economia dolarizada e do uso de criptomoedas. A crise de hiperinflação também levou a um êxodo em massa de venezuelanos que fugiram do país em busca de melhores oportunidades econômicas. Mais de 7 milhões de pessoas deixaram a Venezuela desde 2014. E aí, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Comenta aí embaixo. E se você está curtindo essas curiosidades malucas, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto para nos ajudar a trazer mais conteúdo desse tipo. Número 11. As estradas mais perigosas do mundo. A Venezuela abriga algumas das estradas mais perigosas do mundo, e não é apenas por causa do terreno traiçoeiro. De acordo com um estudo da Universidade de Michigan, a Venezuela tem o maior risco de fatalidades em acidentes de carro na América Latina, com 35 mortes nas estradas por 100.000 pessoas. A geografia diversa do país, que inclui as imponentes montanhas dos Andes, planícies extensas, selvas densas e estradas costeiras sinuosas, apresenta desafios únicos para os motoristas. Muitas estradas, especialmente em áreas rurais ou remotas, são estreitas, mal conservadas, e carecem de recursos de segurança essenciais como guardrails, sinalização adequada e iluminação apropriada. Em regiões montanhosas, as estradas frequentemente abraçam penhascos íngremes sem barreiras para evitar que veículos caiam em ravinas abaixo. Deslizamentos de terra e quedas de rochas são comuns nessas áreas, especialmente durante a estação chuvosa, tornando essas rotas ainda mais perigosas. A situação é exacerbada pela infraestrutura em deterioração da Venezuela, resultado de anos de turbulência econômica e instabilidade política. Buracos, rachaduras e outros danos às estradas são generalizados, frequentemente forçando os motoristas a fazer desvios repentinos, aumentando o risco de acidentes. Além disso, muitas estradas são repletas de crateras profundas que podem causar danos severos aos veículos ou levar à perda de controle. Mas tem mais: viajar à noite
é especialmente perigoso, já que as rodovias são frequentemente assoladas por violência e crime. Gangues armadas têm como alvo caminhoneiros e viajantes para roubos, sequestros de carros e, às vezes, coisas ainda piores. Apesar desses perigos, muitos venezuelanos não têm escolha a não ser enfrentar essas rotas para trabalhar, viajar ou acessar serviços básicos. Número 10. A escassez crônica de papel higiênico. A Venezuela enfrentou escassez crônica de produtos básicos, sendo o papel higiênico um dos exemplos mais notórios. Isso levou a longas filas, acumulação e até mesmo um mercado negro para este produto essencial de higiene. A raiz dessa estranha escassez está nas políticas econômicas do governo. Controles de preços e restrições cambiais criaram uma tempestade perfeita que desencoraja a produção doméstica e torna difícil para os fabricantes importarem matérias-primas. Como resultado, muitas fábricas operam em capacidade reduzida ou enfrentam o risco de fechamento. A crise do papel higiênico atingiu tal patamar que, em 2013, o governo assumiu o controle de uma fábrica de papel higiênico e anunciou planos para importar milhões de rolos. No entanto, esses esforços fizeram pouco para limpar o problema. Essa escassez teve um impacto profundo na vida diária na Venezuela. Os consumidores passam dias procurando papel higiênico, muitas vezes estocando quando o encontram. A escassez até gerou um novo aplicativo de iPhone para ajudar as pessoas a localizar produtos disponíveis. Número 9. Golfe proibido. O ex-presidente venezuelano Hugo Chávez certa vez rotulou o golfe como um esporte burguês e decidiu bani-lo na Venezuela. Esta decisão fez parte da campanha mais ampla de Chávez contra o que ele percebia como desigualdade na sociedade venezuelana. Ele criticou o uso de carrinhos de golfe, argumentando que eles representavam a preguiça entre os ricos. Na visão dele, os extensos campos de golfe eram um desperdício de terra que poderia ser melhor utilizada para a habitação popular ou agricultura. A proibição não foi apenas conversa. Levou ao fechamento de vários campos de golfe em todo o país. Alguns foram reaproveitados para projetos de habitação popular, enquanto outros simplesmente caíram em abandono. Os golfistas se viram sem lugar para praticar seu esporte, e a participação da Venezuela em torneios internacionais de golfe chegou a um impasse. Este movimento gerou debate tanto dentro da Venezuela quanto internacionalmente. Os apoiadores viam isso como um passo ousado na criação de uma sociedade mais igualitária, enquanto os críticos viam como um ataque às liberdades pessoais e uma tentativa equivocada de engenharia social. Número 8. Papagaios com boinas. Durante a presidência de Hugo Chávez, um fenômeno incomum criou raízes. Papagaios adornados com boinas, especificamente vermelhas. Esta tendência não foi apenas um ato aleatório de capricho, mas um símbolo deliberado de identidade política. Chávez, conhecido por seu estilo teatral de liderança, frequentemente aparecia em público com um papagaio em seu ombro. O pássaro usava uma boina vermelha, semelhante à que ele próprio usava. Essa imagem se tornou emblemática de sua Revolução Bolivariana, que buscava promover ideais socialistas e conectar profundamente com a classe trabalhadora. A boina vermelha era um símbolo significativo da Revolução de Chávez, destinada a refletir os princípios de justiça social e empoderamento dos pobres. Ao colocar esse emblema em um papagaio, Chávez efetivamente transformou o pássaro em um mascote para seu movimento. Isso foi mais do que apenas uma declaração política. Também destacou o significado cultural dos papagaios na Venezuela. Em cidades como Caracas e Maracaibo, araras e outros pássaros coloridos não são apenas avistamentos comuns, mas também símbolos queridos da vida urbana. Número 7. Veneração de gangsters mortos. A religião Maria Leonza ocupa um lugar único na cultura venezuelana, misturando elementos indígenas, africanos e católicos em um sistema de crenças complexo e profundamente enraizado. Uma das práticas mais incomuns dentro dessa religião é a adoração de espíritos conhecidos como malandros sagrados, almas de membros de gangues falecidos.
Os seguidores dessa tradição acreditam que esses espíritos oferecem orientação, proteção e até intervenção em assuntos terrenos, proporcionando um senso de segurança em um mundo onde violência e crime são comuns. O líder dos malandros sagrados é uma figura chamada Ismael Sanches, um pequeno ladrão que foi morto pela polícia nos anos 1970. Apesar de seu passado criminal, Sanches é venerado dentro dessa subseita da religião Maria Lionza, com devotos vendo-o como um poderoso protetor. Sua morte nas mãos das autoridades o elevou a um status semelhante ao de um mártir, e seu espírito é acreditado ser particularmente eficaz em ajudar aqueles que se encontram em situações similares. Número 6. Proibição de andar de moto à noite. Na Venezuela, as motos são um meio de transporte primário, especialmente para pessoas de baixa renda. Uma lei proposta para banir andar de moto após as 21 horas, destinada a conter crimes associados a motocicletas, como roubos e tiroteios drive-by, gerou resistência significativa. Os motociclistas argumentaram que a proibição infringia seu direito de trabalhar e se mover livremente, particularmente à noite, quando muitos dependem de suas motos para transporte essencial. Em áreas urbanas onde o congestionamento de trânsito é comum, as motos são uma forma econômica e eficiente de navegar pela cidade. A proibição proposta, embora visasse melhorar a segurança pública, foi amplamente vista como um ataque aos meios de subsistência das pessoas e uma restrição à sua liberdade de movimento. Levantou preocupações mais amplas sobre o equilíbrio entre medidas de segurança e liberdades individuais. Número 5. O lugar mais elétrico da Terra. No coração da Venezuela fica o Lago Maracaibo, lar de um dos espetáculos naturais mais extraordinários do planeta. O relâmpago do Catatumbo, conhecido como o Farol de Maracaibo. Este fenômeno produz mais raios por quilômetro quadrado do que qualquer outro lugar na Terra. Em média, a região experimenta cerca de 260 noites tempestuosas por ano, com o céu noturno frequentemente iluminado por dezenas de milhares de raios. A ciência por trás desse espetáculo impressionante está enraizada na geografia única da área. O Lago Maracaibo é cercado por montanhas em 3 lados, com as águas quentes do Mar do Caribe ao norte. Essa configuração geográfica cria as condições perfeitas para tempestades de raios. Quando o ar frio das montanhas colide com o ar quente e úmido do lago, o resultado é uma tempestade contínua, que pode durar até 9 horas, produzindo uma média de 28 raios por minuto em seu pico. O relâmpago é tão poderoso e frequente que pode ser visto a até 400 quilômetros de distância, tornando-o uma ajuda de navegação valiosa para marinheiros no passado. Os povos indígenas, há muito, consideram o relâmpago do Catatumbo um presente divino e tem sido objeto de inúmeros mitos e lendas ao longo dos séculos. Hoje, é uma grande atração turística, atraindo visitantes de todo o mundo que estão ansiosos para testemunhar esta maravilha natural hipnotizante. Número 4. A proibição da Coca-Cola Zero. Em 2009, o governo venezuelano proibiu a Coca-Cola Zero, citando preocupações de saúde não especificadas relacionadas aos seus adoçantes artificiais. O ministro da Saúde, Jesus Mantilla, anunciou a proibição, enfatizando a necessidade de proteger a saúde pública, embora os riscos específicos não fossem claramente definidos. Este movimento veio logo após a introdução da Coca-Cola Zero na Venezuela, como parte do esforço da Coca-Cola para expandir suas ofertas de baixas calorias. A proibição fez parte de uma iniciativa mais ampla do governo venezuelano para regular produtos considerados prejudiciais à saúde pública. A Coca-Cola cumpriu, mas defendeu a segurança da Coca-Cola Zero, afirmando que atendia a todos os padrões e regulamentos de saúde. Apesar disso, as autoridades venezuelanas ordenaram uma interrupção imediata da produção e distribuição da bebida para investigação adicional. A proibição recebeu reações mistas. Alguns a apoiaram como uma medida de saúde pública, enquanto outros a criticaram como excesso governamental. Número 3. Andar de patins no Natal é tradição nacional.
Aqui vai uma das tradições mais bizarras e divertidas da Venezuela. Todo ano, durante as últimas semanas de dezembro, especialmente nos dias que antecedem o Natal, os venezuelanos literalmente saem às ruas de patins. Isso mesmo que você leu, patins de rodinhas. Em Caracas e outras cidades venezuelanas, as ruas são fechadas para o trânsito de carros bem cedinho pela manhã, entre 5 e 8 horas, especialmente no dia 25 de dezembro. As famílias inteiras saem de suas casas de patins para ir à missa matinal de Natal. É uma visão surreal. Adultos, crianças, idosos, todo mundo deslizando pelas avenidas antes de ir à igreja. A tradição começou nos anos 1960 e se tornou tão popular que virou parte oficial das festividades natalinas. Muitas crianças amarram uma corda no dedão do pé e deixam pendurada para fora da janela antes de dormir na véspera de Natal. Por quê? Porque os patinadores que passam de manhã puxam as cordas para acordar as crianças e avisá-las que está na hora de colocar os patins. Essa é provavelmente uma das tradições de Natal mais únicas do mundo. Enquanto a gente aqui no Brasil está comendo peru e rabanada, os venezuelanos estão deslizando pelas ruas em uma verdadeira festa sobre rodas. Imagina como seria bizarro ver todo mundo indo de patins para a missa de Natal aqui no Brasil. Pois na Venezuela é completamente normal. Número 2. O melhor cacau do mundo vem de lá. Se você é fã de chocolate, precisa agradecer à Venezuela. O país produz aquele que é considerado por muitos especialistas como o melhor cacau do mundo. E essa reputação não é de hoje, remonta a mais de 500 anos desde a época da colonização espanhola. O cacau venezuelano, especificamente a variedade crioulo, é conhecido por seu sabor suave, aromático e com notas frutadas delicadas. É o tipo de cacau que os grandes chocolatiers europeus disputam para fazer aqueles chocolates premium que custam uma fortuna. As condições climáticas e geográficas da Venezuela criam o ambiente perfeito para o cultivo do cacau. A combinação de solo rico, clima tropical úmido e a altitude correta nas regiões produtoras resulta em grãos de cacau de qualidade excepcional. Durante muito tempo, o cacau venezuelano era tão valorizado que era usado praticamente como moeda. Os espanhóis chegaram a criar sistemas inteiros de comércio, baseados no valor do cacau venezuelano. Hoje, apesar da crise econômica, o país ainda mantém sua tradição de produção de cacau premium, exportado para fabricantes de chocolate gourmet ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você comer um chocolate fino e sentir aquele sabor incrível, existe uma boa chance de que seja graças ao cacau venezuelano. Número 1. Passeando com malas pela rua para atrair viagens. Aqui está outra superstição venezuelana absolutamente hilária. Se você quer viajar no próximo ano, precisa sair correndo pela rua com uma mala vazia na virada do Ano Novo. Isso mesmo. À meia-noite de 31 de dezembro, enquanto os fogos explodem no céu, você vai ver venezuelanos literalmente saindo de suas casas, arrastando malas, correndo ao redor do quarteirão. Quanto mais rápido e mais longe você correr com a mala, mais longe você vai viajar no ano seguinte. Mas não para por aí. Se você quer atrair dinheiro, a tradição manda colocar uma nota de dólar dentro do sapato na virada do ano. E se você quer amor, precisa usar calcinha ou cueca vermelha na virada. Para a sorte em geral, são 12 uvas, uma para cada badalada da meia-noite, representando os 12 meses do ano. Imagina a cena. Meia-noite, fogos estourando e as ruas cheias de gente correndo com malas, comendo uvas, usando roupa íntima vermelha e com dólares nos sapatos. É uma mistura de superstições que seria cômica se não fosse levada tão a sério pelos venezuelanos. Essas tradições misturam crenças indígenas, africanas e europeias, resultado da rica miscigenação cultural do país. E o mais interessante, mesmo com toda a crise econômica, essas tradições continuam vivas e são praticadas religiosamente todos os anos. Afinal, numa situação difícil, toda ajudinha sobrenatural é bem-vinda, né? E aí, pessoal? Essas curiosidades sobre a Venezuela são de deixar qualquer um impressionado, não é mesmo? O país passou e continua passando por momentos históricos
que vão ficar marcados para sempre. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e apertar aquele sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixa aquele like também para nos ajudar a crescer e trazer mais curiosidades incríveis como essas. Já pensou em morar na Venezuela? Ou conhece alguém que mora lá? Compartilha esse vídeo com a pessoa e vamos espalhar conhecimento. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera!